de hoje nós vamos estar falando sobre qual a importância da palavra. Será que é grave prometer alguma coisa e não cumprir? É verdade que a pessoa se torna escrava da palavra que pronuncia? Ah, mas eu falei sem pensar. Sou responsável a si mesmo? Por que a palavra falada é tão importante? Nossas palavras estão carregadas de energia e elas têm muito poder. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, porque quando nós abrimos as nossas bocas, nós estaremos profetizando coisas boas ou coisas negativas. Então eu pergunto, que tipo de palavras nós estamos pronunciando sobre as nossas vidas e sobre as vidas daquelas pessoas a que nós amamos? Daí podemos tirar uma conclusão sobre como é importante a palavra que nós enunciamos. Acontece que as nossas palavras têm reflexo na eternidade. Nós estamos aqui só de passagem e nós precisamos compreender o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Aliás, tudo começou na palavra e tudo vai terminar pela palavra. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 2 e 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como as nossas palavras são importantes. E muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós falamos ou pensamos, não medimos as nossas palavras, falamos o que vem à mente, não pensamos nas consequências do que pode estar acontecendo. Mas a palavra é uma coisa muito importante. Todo crente deveria pensar nas coisas que fala, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. O problema é que as palavras, elas não vão embora porque você pronunciou. A palavra, depois de falada, ela causa um efeito devastador quando ela é uma palavra de sentido negativo. Mas ela também pode ser uma palavra que edifica. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós falamos, porque as nossas palavras ressoam na eternidade. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37: Na verdade vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O negócio é muito sério. Quando nós falamos alguma coisa, é diferente de pensar. A gente às vezes pensa alguma tolice, mas é por isso que é importante pensar nas coisas que se fala, para você analisar mentalmente as palavras que a sua mente produziu, para saber se você vai pronunciar essas palavras. Porque uma vez que você pronunciou a palavra, é como uma flecha que você jogou, ela não volta mais. Ela vai causar aquele efeito, seja para abençoar, seja para destruir. Por isso Jesus adverte claramente que o nosso falar é muito importante. O salmista Davi já dizia no Salmo 141, versículo 2: Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. E no versículo 3: Põe, ó Senhor, um guarda à porta da minha boca, guarda a porta dos meus lábios. As palavras são muito importantes. Se você quer que Deus ouça as suas orações, o segredo é você medir as suas palavras. Você saber usar o dom da fala de uma forma sábia, inteligente e santa. Honrar a Deus através das suas palavras. É muito importante para você não se tornar prisioneiro das suas palavras. Eu sempre digo que ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém. Mas a partir do momento que você faz uma promessa, você fica sendo escravo da sua palavra. Se alguém pede a sua ajuda, você não é obrigado a prometer. Mas se você prometeu, você é obrigado a ajudar. Não importa se você tem condições, se não tem. E isso acarreta uma série de problemas na vida de muita gente, que muitas vezes luta com a vida e não prospera, não vai para frente, não sai do lugar, porque tem palavras que foram pronunciadas em vão.
E nós temos que prestar muita atenção nisso e ter sabedoria. Porque é assim que Deus usa a palavra dele. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Ou seja, a palavra de Deus sempre há de se cumprir. Josué disse no seu livro, capítulo 21, versículo 45, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. A palavra, ela tem que se cumprir. Quando Deus chama Jeremias para o ministério da profecia, ele mostra uma visão para Jeremias. E pergunta a Jeremias, o que é que você viu? Quando Jeremias diz o que ele viu, então o Senhor diz para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse é o exemplo do que Deus espera de cada um de nós. Se você falou alguma coisa, presta atenção no que você falou e não se esqueça da sua promessa. Ela tem que se cumprir, ou então você não faça a sua promessa. Elias fez uso da palavra também. Quando Deus falou para ele, você vai falar com Acabe, Elias foi e entregou uma profecia para Acabe para que ela se cumprisse. E Deus honra a palavra do homem de Deus. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Note bem que não é a palavra de Deus, é a palavra de Elias. Ou a palavra de Deus pelo ministério de Elias, mas era a palavra que Elias falou. E Deus velando sobre aquela palavra para que ela se cumprisse. Então é importante saber o que está falando, porque o mesmo Elias um dia fez descer fogo do céu na terra para consumir 100 homens e os seus 2 capitães. E Deus honrou a palavra de Elias. Mas lá no Novo Testamento, quando Jesus ia passando por Samaria e não quiseram receber Jesus, os discípulos disseram para ele, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma essa cidade como Elias também fez? Jesus os repreendeu dizendo, vós não sabeis de que espírito sois, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Então nota bem, Deus cumpriu a palavra de Elias lá no Antigo Testamento para ele não ficar envergonhado, mas não era da vontade de Deus consumir aquelas pessoas. Como não era vontade de Jesus consumir a cidade de Samaria, apenas porque não quis recebê-lo. É muito importante saber que a pessoa que fala é responsável pela palavra que foi pronunciada. Se você falar, você é responsável por isso. Você pode usar o poder de Deus que está à sua disposição, mas você é responsável por esse poder e pelas consequências do que vem depois disso. Elias profetizou uma seca, como nunca tinha havido antes, que só voltaria a chover quando ele mandasse, e aconteceu. 3 anos e meio sem chuva em Israel. Morreram todas as plantações, morreram os animais, acabou a água, acabou o alimento. Foi a maior recessão da história de Israel. Mas Deus tinha um propósito com isso também. Trazer de volta o povo para adorar a Deus ao invés de Baal. Derrubar os altares de Baal. Derrubar a rainha Jezabel. Quantos Acabes nós temos hoje em dia, né? Quantas Jezabel nós temos hoje em dia? A palavra do homem de Deus é tão importante, a palavra da mulher de Deus, que Deus quer que ela se cumpra. Deus não pode ficar envergonhado. Nós vamos estar comentando nesse vídeo a respeito do pão dos gibeonitas, os moradores de Gibeão, que trouxeram um pão embolorado para enganar Josué. Mas vamos meditar também em outras fases da história bíblica, em outras épocas, histórias que aconteceram que marcaram a história do povo de Israel e a atuação de Deus no meio deles. O apóstolo Pedro mostra a importância da palavra de Deus na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 5, quando diz assim, que as pessoas não crentes, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. A palavra tem esse poder. No princípio, a palavra fez tudo. Tudo era escuridão, tudo era lamaçal, mas a palavra foi sendo falada e foi tirando as trevas, foi tirando a lama, foi separando a terra da água,
foi formando as montanhas, foi formando os animais, por fim formou o homem, por fim fez tudo. A palavra, ela fez até mesmo a salvação. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 1 em diante, está dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é o masculino de palavra, porque Jesus veio na forma de homem. Então o Verbo é a palavra de Deus. Tanto que lá nas epístolas de São João, ele diz assim que a palavra, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, que é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E essa palavra foi pronunciada no início, no Gênesis, quando Deus criou tudo que existe, tudo que se vê, tudo que foi formado, o universo, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, os cometas, todo o corpo celeste, todo o corpo terrestre foi formado pela palavra. Ainda na segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 7, ele diz assim: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então olha só, o céu e a terra continuam intactos, não porque as pessoas são inteligentes, não porque existe a ONU que reprime guerras mundiais, não porque a tecnologia mantém, mas é reservado pela palavra. E Pedro ainda frisa dizendo que é reservado como tesouro. Tesouro. Para quê? Para o dia do fogo, para o dia que vai ser queimado, para o dia que vai ser purificado, para o dia que essa terra vai ser consumida pelo fogo, para que haja uma nova criação, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Judas também diz na sua carta, versículo 15, que Deus virá com os seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então você observa aqui que está sendo reservado como tesouro os céus e a terra, sendo guardados para o fogo, para o dia do juízo, para o dia da perdição, o dia da condenação dos homens ímpios. Um dia em que ele vai cobrar dos ímpios pecadores as duras palavras que eles disseram contra ele. Pode blasfemar, pode xingar, pode zombar, pode falar o que quiser. Parece que Deus não está nem aí, mas um dia você vai ter que dar conta disso. O que aconteceu? Israel saiu do Egito. Israel atravessou o deserto. Israel pecou contra Deus. Eles murmuraram, eles disseram palavras contra Deus, e Deus disse: pois todos eles vão morrer nesse deserto. Só vai entrar os filhos deles. Todo homem e mulher que saiu do Egito não entrarão na terra de Canaã, a não ser Josué e Calebe, que não pecaram contra mim, que não disseram palavras contra mim. Os outros vão morrer no deserto. Ficaram 40 anos. Poderiam ter passado o deserto em 3 meses ou menos. Ficaram 40 anos andando de um lado para outro e não achavam o caminho da terra prometida. Por fim morreu também Moisés. Deus chamou Josué e disse: Josué, você vai fazer o meu povo entrar na terra de Israel. Mas você não vai fazer concerto com nenhum deles. Não vai perdoar ninguém. É para exterminar todo mundo. Josué disse: sim, senhor. E começou a conquista. Conquistou Jericó, conquistou a cidade de Ai. E quando ele estava no ardor da batalha, os moradores de Gibeão souberam que Josué estava conquistando todo mundo e ficaram com medo de morrer. Falaram: vamos dar um jeito na vida, vamos fazer um arranjo aqui para fazer o Josué fazer um pacto com a gente. Mas ele não vai fazer pacto com quem mora nesse lugar. Então vamos à esperteza. Vamos ler o trecho que diz assim: os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento.
E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E disse-lhe Josué, quem sois vós e de onde vindes? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, e a Sião, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes, nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui agora rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Aí já era muito tarde, já tinha feito um concerto, já tinha jurado que não os matariam, que não tocaria neles. E esse concerto foi feito diante do Senhor, porque a palavra do homem, ela ressoa na eternidade. Você pode esquecer da palavra que você falou, mas Deus não vai se esquecer. Você pode esquecer da que você disse aqui, mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sabe que você falou, ele vai jogar isso na sua cara mais cedo ou mais tarde, com a permissão de Deus, porque Deus é justo e Deus não pode fazer injustiça nem mesmo com Satanás. Muito tempo depois de Israel estabelecido, de ser governado por juízes, de ter obtido várias vitórias de Deus sobre seus inimigos, pediram um rei para Deus. E Samuel ungiu Saul como rei. Saul foi aquele rei rebelde, cheio de si, arrogante, desobediente, que não queria obedecer à palavra do Senhor que estava na boca do profeta Samuel. E agiu por conta própria, fez muitas tolices em Israel, até perder a arca do concerto do Senhor para os filisteus. Então ele caiu e se levantou em seu lugar Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Deus abençoou a nação de Israel e deu paz para Israel com todos os vizinhos ao seu redor. Mas quando tudo devia estar indo muito bem, veio uma fome danada, veio uma recessão terrível. Davi não chamou seus economistas, não chamou seus ministros, ele foi invocar Deus. Ele pediu oração por Israel para saber de Deus por que aquela fome tinha vindo sobre Israel. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 em diante, diz assim: E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: Quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei:
eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos primeiros dias, no princípio da cega das cevadas. E diz no versículo 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou para com a terra. Agora veja como é importante esse juramento, essa palavra. Primeiro, Josué jurou aos gibeonitas que eles não seriam molestados. Saul não respeitou o juramento, Saul não respeitava nada. Ele avançou sobre eles, assolou, matou, escravizou, tentou destruir eles de todas as formas. E Deus viu aquela injustiça, a palavra tinha sido quebrada e precisava ser cobrada. Toda injustiça será cobrada. Toda palavra proferida que não for cumprida, ela será cobrada, será tida como injustiça diante do Senhor, e o Senhor não suporta injustiça. Mas observe o comportamento de Davi. Davi havia feito aliança com seu cunhado Jonatas, como amigos que eram, que um cuidaria da família do outro e jamais deixariam que acontecesse qualquer mal. E ele tinha 2 filhos. Jonatas morreu com Saul. Mas Davi agora precisava de 7 descendentes de Saul. Tomou 7 que não fossem os 2 de Jonatas, para não quebrar o juramento que fizera ao Senhor. Tudo que é feito em nome do Senhor, toda palavra proferida na presença do Senhor, precisa ser honrada, precisa ser respeitada. A palavra é tudo, a palavra é vida, e nós precisamos compreender que Deus espera que nós cumpramos com a nossa palavra. Há também um caso muito importante no tempo do profeta Jeremias. Israel transgrediu a lei de Deus de todas as formas, praticar idolatria, feitiçaria, prostituição, roubo, usura, tudo que contrariava a palavra de Deus. A palavra de Deus não se cumpria na vida daquele povo porque eles eram rebeldes. Mas o pior de tudo é que eles também não guardaram a palavra do sábado. Deus pediu que deixasse o ano sabático. O ano sabático era um ano de descanso para a terra. Você plantaria durante 6 anos, mas no 7º ano você não poderia plantar, deixar a terra recuperar energia, deixar aquele mato crescer, aquela erva crescer, cair sozinho sobre a terra, servir de adubo para que a terra recobrasse o seu vigor. Eles não queriam nem saber, plantação, 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 tirava uma, plantava a outra, tirava uma, plantava a outra. Eles queriam lucro, eles queriam abastança, eles queriam fartura. Todo mundo queria enriquecer. É como acontece hoje nos nossos dias. Você não vê ninguém dando descanso para a terra. É cana, é laranja, é milho. Agora é só cana, né? Cana dá dinheiro, então é só cana, 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 cana. Porque o que importa é o lucro. A pessoa não pensa no amanhã. Ele tem um filho, ele tem um neto e vai depender dessa terra. Não quer saber se a terra vai produzir alimento, se não vai. Não quer saber, ele quer saber agora. Tá com o bolso cheio de dinheiro, ter carro do ano, ter casa bonita, ter casa boa, bem arrumada. Paulo disse muito bem que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Porque existem pobres avarentos também, muito mais do que muitos ricos. Tem pobre que tem dó de 1 centavo, de R$1. Fica com aquela dó, fica guardando, às vezes arranca da garganta para guardar para o futuro, não sabe se vai ter futuro, não sabe se amanhã vai morrer. Mas está ali com aquela ganância, querendo possuir as coisas, tomando o que é dos outros, enganando as pessoas em negócios, escusos, e fazendo de tudo para ajuntar trigo no seu celeiro. E não sabe se esse trigo vai ficar para ele ou vai ficar para outra pessoa. Israel cometeu todas essas transgressões e Deus mandou Nabucodonosor varrer a terra. Vai lá, pega todo mundo, leva embora. Levou uma boa parte do povo, levou os vasos da casa do Senhor, levou tudo. Deixou alguns
entre eles o profeta Jeremias. E quando Nabucodonosor voltou 2 anos depois para cobrar os impostos atrasados, ele veio com a intenção de levar todo mundo cativo para Babilônia. Mas o rei era rebelde e o rei tinha os seus profetas, como nós temos hoje. O mundo hoje está cheio de profeta, né? Cada profeta, cada profetada, que misericórdia. Muita profetada, mas pouca palavra de Deus. É um tal de assim diz o Senhor e o Senhor não disse nada. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é tão perigoso, isso é fatal. E Jeremias aconselhava o povo a se entregar para o rei Nabucodonosor, porque era o propósito de Deus. Parecia ser contra a nacionalidade, mas era o propósito de Deus. E a palavra que o Senhor tinha entregado para Jeremias: manda o povo se entregar, porque eu enviei Nabucodonosor. Se rebelarem contra ele, estarão se rebelando contra mim. Então, nesse cenário todo, surge o profeta Ananias. Jeremias capítulo 28 diz assim: e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, profeta de Gibeon, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias o profeta: amém, assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras com que profetizaste, e torne ele a trazer os vasos da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor na verdade enviou. Então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta se foi pelo seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. É assim que Deus age. Não fale em nome do Senhor se o Senhor não te enviou. Não faça promessas que você não pretende cumprir. Cuidado com as palavras que você fala. Jesus deixou bem claro, Mateus 12, 36 e 37. De toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Quando a tua mente formar palavras, pense, processe essas palavras com a boca fechada. Depois analisa se compensa você abrir a boca e pronunciar essas palavras. Se for uma promessa, se você pretende cumprir.
Se for uma palavra útil para edificação, como Paulo disse, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para produzir edificação, para dar graça aos que ouvem, para edificar as almas das pessoas, aumentar a fé das pessoas, a confiança no Senhor, a esperança na vida eterna. Mas se é uma palavra que vai destruir a fé de alguém, se é uma palavra que não vai fazer bem, que vai induzir as pessoas ao pecado, cala-te, você ganha vida. Quando nós falamos, nós somos responsáveis, nos tornamos responsáveis pelas palavras que pronunciamos. Se fazemos promessa, temos que cumprir, ainda que seja para o nosso prejuízo. Mas se você prometeu, cumpra a sua palavra, porque é isso que Deus espera de você, que tenha caráter, que tenha decência, que tenha moral, que honre o Senhor na tua vida, o nome que você toma sobre a sua vida, porque muita gente hoje toma o nome do Senhor sobre a sua vida, mas vive fazendo compromissos que não pretende cumprir. Compra as coisas e não paga, promete que vai fazer alguma coisa e não faz, tenta se engrandecer perante os olhos das pessoas, tenta mostrar que é bom, que é generoso, que é altruísta, quando na verdade o seu coração é mau, é perverso. Se converta, senão você será lançado desta terra também. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.